A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O meu povo saberá, conhecerá o meu nome. O meu povo que chamar por mim será salvo. E todo aquele que foi encontrando, invocando Yau e Yahshua serão salvos. Repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach todo o espírito de confusão, todo o espírito de engano que nos cerca, Pai. Venha desfazendo os laços, venha desfazendo toda a armadilha do diabo, seja ela escrita, falada, seja ela decretada em desfavor e desarmonia das nossas vidas. Que caia por terra, assim como os altares de Baal, assim como o profeta Elias declarou que caísse fogo do céu e destruísse todos aqueles aquele holocausto, né, para Baal. Então, toda altar que tem se levantado, invocações e palavras escritas, referindo-se os nomes de blasfêmia do meu Salvador e do meu Criador, que caia por terra no nome de Yahshua Mashiach. Cai, grande Babilônia. Cai. Eis que a justiça do Criador está vindo sobre a terra, queridos. E aqueles que ainda continuam cegos espiritualmente, nós temos que orar, pedir ao Criador para abrir as vendas espirituais. E se você, que está aqui pela primeira vez, sabe que esse canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai e do Filho. Isaías 52:6 diz: o meu povo conhecerá meu nome. Se você for predestinado a ser salvo, você vai conhecer o nome verdadeiro. Quer que ouça, quer que deixe de ouvir. Só há salvação em Yahshua Mashiach. Esse é o verdadeiro nome do nosso Salvador, Libertador, Remidor. Até porque não tem como ser Jesus. Por que não pode ser Jesus? Porque a letra J, ela apareceu, ela foi criada 1500 anos depois que Yahshua veio. Então, naquela época já tinha nome. Só que o que acontece? Os romanos daquela época, a Igreja Católica, ela utilizava do latim. E antigamente eles chamavam o que vocês chamam de Jesus hoje de Jesus. Se você jogar Jesus no Google, vai dar isto é um porco. Traduzindo para o português, se torna Jesus. Então todas as vezes que você fala Jesus, você está blasfemando. Porque o Salvador, ele nunca chamou Jesus. O nome verdadeiro dele é Yahshua Mashiach. E o Pai diz que aqueles que aceitarem Yahshua, não forem rebeldes, ele próprio será adversário dos nossos adversários e inimigo daqueles que denominam nossos inimigos. Ele honrou Yahshua de sobremaneira, colocando o próprio nome no Filho. Então, todas as vezes que nós invocamos Yahshua, automaticamente nós estamos invocando a Yahweh. Por isso que é tão poderosa, tão forte a unção que tem no nome de Yahshua Mashiach. Consegue compreender? Sabe naquela passagem que fala do Gadareno? Aquele endemoniado de Gadara? Ali tem códigos bíblicos que nos mostram que Yahshua deixou para que eu e você, não que os estudiosos, porque existem muitas pessoas que são estudiosas da Bíblia, mas só foi revelado nos fins dos dias, nessa última hora que está sendo revelado. E muitos estão se revoltado, porque o Criador tem usado pequenas ovelhas, pequenos discípulos, para pregar, para anunciar a verdade, né? E eles não aceitam, porque eles têm um espírito religioso, o espírito de religiosidade que está dentro dos templos. Só que você tem que lembrar que templo é eu e você. Se essa casa aqui, o nosso coração, estiver limpo, purificado, e o próprio Ruach Kadosh dele repousa sobre nós e habita sobre nós. Mas se tiver muitos profetas, eu amo meu Salvador, mas vem jogar indiretas, vem perseguir, vem blasfemar sem conhecer. Vai estudar, orelhinha. Vai estudar as Sagradas Escrituras, vai consagrar, vai pedir revelação do alto para que você receba a verdade. Não venha criticar, não. Não venha criticar, não. Se o que eu estou te falando está te incomodando, é porque você sabe que no fundo é verdade. O espírito de engano está contigo. Comigo não. O espírito de engano está contigo. Arrependei-vos enquanto é tempo. Arrependei-vos enquanto é tempo. Porque a hora já está chegando, o mestre bate e você está vendo. Nós todos estamos visualizando com nossos olhos o que está acontecendo em alguns estados do Brasil e que irão acontecer ainda com mais intensidade. O juízo do Criador sobre a terra.
povo de incrédulos, povo idólatras, a pornografia, a prostituição, a promiscuidade, o espírito do engano, a adoração, a cultuação a demônios, a diabos, seitas malignas. É isso, cobrando dízimo, sabendo que o dízimo foi extinto, e dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo naquela época, sacos de arroz, sacos de feijão, que levasse no templo, quando passassem mensageiros, órfãos e viúvos que tivessem aflições, dificuldades, ali tivesse alimento para alimentar essas pessoas. Religião na Bíblia é cuidar de órfãos e viúvos em suas aflições. Não é esse espírito de religiosidade, doutrinas de homens, não. Homens que falam, da boca falam que o coração está cheio. Cria doutrinas, cria ritos, cria hierarquias, cria títulos. Não. Religião é cuidar de órfãos e viúvos em suas aflições. Tá bom? Então, dízimo já foi extinto. Eu sou obrigado a dar dízimo? Não, porque já foi extinto. A não ser que você vai cumprir os preceitos da lei de Moisés. E Yahshua veio e cumpriu todos eles, porque aquele povo vivia amarrados, com um jugo pesado nas costas. E Yahshua tirou o jugo deles. Você vai conseguir. Aquele povo não está conseguindo cumprir os preceitos, os mandamentos da lei de Moisés. Acha mesmo que o povo de hoje, incrédulo, pecador, que somos transgressores, iremos conseguir? Se você conseguir cumprir todos os mandamentos e voltar a viver, ter uma vida pautada no Antigo Testamento, fique à vontade. Quem sou eu para te criticar? E lembrando, o dízimo era só dado para levitas, o sacerdote da tribo de Levi, lá em Jerusalém. Então, se for para você cumprir verdadeiramente os 10 mandamentos no Antigo Testamento, de devolver dízimos, e mesmo assim é saco de arroz, saco de café. E quando, naquela época, entregava o sacerdote da tribo de Levi lá no templo, levava, muitas vezes vendia por quê? Para não ser roubado, porque às vezes tinha que aqueles daquela época que davam o dízimo, aqueles que tinham terras. Aquelas pessoas que tinham terra na época, tiravam 10% da primícia da terra e levavam. Só que como às vezes era muito longe para fazer o trajeto de levar as sacas de arroz, as sacas de feijão, os sacos dos grãos, era direcionada, tinha direção espiritual daquela época que eles vendessem, pegassem o dinheiro e levassem, e chegassem lá na cidade, em Jerusalém, comprasse o mesmo valor que foi vendido. Só que naquela época você já viu como é que mexer com o ser humano. Sempre leva um jeitinho. Aí, por que não me roubeis nos dias da sua fé? Porque muitos daquela época vendia por alto preço, chegava lá, comprava só metade e entregava o dízimo na sua integridade. Os 10%. Então, é isso aí, tá? Então, querido, eu quero dizer para você que nós estamos nos últimos dias. Arrependei-vos. Essa questão dos lobos, dos devoradores, que estão aí só abrindo templos, abrindo casas de orações, com o objetivo único de enriquecimento lícito, vai cair tudo, queridos. Vai cair tudo, já está caindo. Os grandes templos já estão caindo. As perversidades, as podridão, aquilo que ficava atrás das cortinas vai ser revelado. Vai ser manifesto. Ninguém pode ocultar de mim, ocultar de você, mas do Criador não se oculta a verdade. Ele não permite que oculta a verdade, né? Então, eu acho assim que nós estamos vendo toda a manifestação no mundo natural, já está acontecendo no mundo espiritual. Nós estamos tendo visões, estão tendo revelações. O Criador está chamando para que volte seu arrependimento, para que se volte a Ele verdadeiramente, mas o povo ainda continua brincando. O povo ainda continua debochando, perseguindo os pequenos, né? Eles continuam perseguindo os pequenos. Por quê? Porque eles não aceitam, porque os pequenos fazem parte dos 10% da população mundial que chegou a essa revelação dos nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Quero lembrar o senhor, a senhora, que de repente está aqui pela primeira vez no meu canal, que esse canal tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai e do Filho. O do Pai é Yahweh e do Filho, que é Yahshua Mashiach. E quero dizer que ele está às portas, que a sua justiça já está se materializando, manifestando na terra. Seu juiz, né, na realidade, se você for predestinado a ser salvo, ele vai se revelar a você, não é eu que vou te convencer. Quem convence é o Ruach Kadosh, é o Espírito Santo, muitos conhecem. Eles que irão te convencer dessa verdade. E se você for predestinado a ser salvo, alcançar o reino celestial, se você for predestinado a fazer parte nesse momento da igreja de Filadélfia, aquela igreja restauradora, que revela a verdade, sem fermento,
né? Que mostra que não existe hierarquia nas igrejas, que que dízimo já foi extinto, mostra que o verdadeiro pastor é Yahshua Mashiach. Esse sim é o nosso verdadeiro pastor, né? Então, se você for predestinado nessa era, né, da igreja de Filadélfia, aqui, que fala que em Apocalipse, que fala sobre a igreja de Filadélfia, se você faz parte dessa igreja, vou ler só um pedacinho da carta da igreja de Filadélfia aqui. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. O anjo da igreja de Filadélfia descreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fechará e ninguém abrirá, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as suas obras, as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que se declaram judeus e não estão, mas mentem, eis que farei com que venha até você, prostre aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Yahweh. Dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Criador, o nome da cidade do meu Yahweh, o nome de Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Yahweh, e o meu novo nome. Que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essa passagem eu sempre ficava, como é que ia colocar na minha testa? Zeus? Jesus? Jerusalém? Não, é Yelshalaim. É uma palavra só que será cravada. E nessa palavra só estará embutido os nomes do Pai, do Filho e da Cidade Santa. Então, se na palavra do Criador ele diz que todos os animais, até o vento o adora, que tudo o glorifica, reino celestial, colocarei nos meus profetas o nome. Então, nos nomes dos profetas daquela época, levava o nome do Criador. Muitos acreditam que seja Mateus. Tudo que é Mateus, Els, Gabriel, Eliel, querido, isso é de Baal, é doutrina romana, é doutrina do engano. Porque Deus, na realidade, significa, toda vez que você fala Deus, você está falando Zeus, que é do grego. Então, toda vez que você fala Deus, você está falando Zeus, nome de blasfêmia. Toda vez que você fala Jesus, você está dizendo, isto é um porco. Lembra do endemoniado de Gadara? Ele pediu Yahshua que não deixasse que jogasse ele na ribanceira, mas que jogasse nas águas. Águas na Bíblia Sagrada refere-se multidões, refere-se pessoas, população. E o que aconteceu? O nome Jesus ele foi jogado nas multidões, nas pessoas, porque a maior parte das pessoas acredita que esse seja o nome santo e verdadeiro. Eu acreditei um dia, mas o espírito do engano passou sobre a minha vida, e o Pai teve tanta benevolência de mim que me revelou. Usou uma boca abençoada que eu ouvisse pela primeira vez, eu não tivesse dúvida. Então, se você traduzir Jesus em latim, isso significa que isso é um porco. E toda vez que você fala Jesus, você está chamando porco. Observa, em Natal, nós não comemoramos Natal. Porque Natal comemora-se o Deus porco. Por quê? Porque é o nome de blasfêmia. Por isso que, o que a tradição do catolicismo recomenda? Que no Natal asse um porco. Então, tudo está interligado. Olha, eu não tenho o dom do ensino, não. Tem pessoas que são realmente chamadas para ensinar de detalhes por detalhes. Eu fui chamada para revelar os nomes santos e verdadeiros. Eu fui chamada para partir de libertação. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No nome de Yahshua Mashiach. Eu determino e profetizo que nesse dia, que as vendas espirituais caem dos seus olhos e que o Espírito do Criador venha trabalhar na sua vida. Por quê?
todo aquele que foi encontrando, invocando Yahweh Yahshua, serão salvos. E só serão salvos aqueles que estiverem com os nomes santos e purificados de Yahweh Yahshua. Ah, Eric, então quer dizer que eu não vou ser salvo porque eu chamo Jesus? Sim, você tem uma chance. Então isso significa que você faz parte da igreja de Laodiceia, que frequenta templos, devolve dízimo. E a oferta, Eric? A oferta você pode dar. A oferta você pode ofertar, não que o seu ministro exija para você, mas você quer doar uma oferta, se você frequenta um templo, doa do seu coração. Não é tirar da boca dos seus filhos, não é tirar para fazer falta, para pôr no templo, porque o Criador, até porque ele não precisa de dízimo, ele não precisa de oferta, não precisa de nada, né? O único objetivo daquela época, dízimo, é só para cuidar de órfãos e viúvos nas suas aflições, pessoas que forasteiros, mensageiros, que passassem, ele não tivesse o que comer, chegasse naquele tempo e pudesse se alimentar. Esse era o propósito dos dízimos naquela época. Só que, infelizmente, nós lidamos com o ser humano, né? Então, o ser humano já... E olha que naquela época existia dinheiro, tá? Se fosse dinheiro, então, seria dado em dinheiro, né? Tinha as moedas daquela época. Então, eu quero dizer para você que eu não sou estudiosa, não. Mas eu sou uma pessoa que tem temor ao Criador e que oro muito, me consagro, peço a Ele que venha revelar. E Ele sempre Ele sempre tem benevolência na minha vida e me alcança. E eu quero que essa benevolência alcance você que está aqui hoje, né? Nós estamos vendo que o juízo do Criador está sobre a terra, que adora-se mais o diabo do que o próprio Criador, e aí daquele que esquece do Criador, né? Eu quero dizer para você que os nomes verdadeiros do nosso Criador é Yahweh e do nosso Salvador Yahshua Mashiach. O resto é engano, blasfêmia. E todas as vezes que você chama o seu Salvador de nomes que não sejam Yahshua Mashiach e Yahweh, você está blasfemando. Haja visto que, se você que entrou pela primeira vez está ouvindo, até um momento atrás, antes de assistir esse vídeo, você não sabia, você não estava pecando, porque você estava inocente, sem saber. Mas hoje você já sabe. Então, a partir de hoje, cuidado, tá? Cuidado ao usar sua boca. Pede Ele para ungir sua língua, antes de julgar, antes de falar, antes de conhecer a verdade. Vai estudar, tá, orelhinha? Vai estudar. Vai estudar, vai orar, vai jejuar, vai se consagrar, vai pedir Ele testificação. Não é eu que vou te convencer, não. É Ele, o próprio ruacho dele vai te convencer. Caso você não seja alcançado, convencido dessa palavra, eu quero dizer para você que você tem chance ainda. Quando Yahshua voltar, porque vai ter 2 arrebatamentos. Um, aquele da igreja fiel, aquela igreja purificada, que clama os nomes verdadeiros, que é a igreja de Filadélfia, que conhece essa verdade, que não vive doutrinas de homens, né, dentro de templos, mas vive uma igreja primitiva, com imersão pelas águas em nome de Yahshua Mashiach, partir do pão com os irmãos, jejum, oração, consagração. Essa igreja é a igreja primitiva daquela época. Ela tem se manifestado agora nos últimos dias, nos fins dos dias. Mas tem a igreja que é de Laodiceia. É a diferença do joio e do trigo, né? Tem a colheita da cevada e a colheita do trigo. A colheita da cevada refere-se à igreja de Filadélfia, que o trigo já está maduro, já está preparado. A do trigo vai ter que passar por uma purificação, né? Aí sim todo joelho vai ter que se dobrar. Todo joelho vai ter que conhecer que blasfemava. Aí vai vir o ai, porque eu duvidei. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, porque eu levantei contra aquele irmão que tentou me orientar, tentou me ajudar. Aí vai vir os ais. Aí, querido, enquanto a vida há esperança, volte ao arrependimento, peça perdão a mim, não. Peça perdão ao Criador, ao Salvador, porque você não está pecando contra mim, você está pecando contra o Pai e o Filho. Eu carrego os nomes santos e purificados. Se levantar contra mim, não está levantando contra mim, não. Está levantando contra o Pai e contra o Filho. Então, cuidado. Cuidado, porque esses não são nomes de blasfêmia, não. Cuidado, olha o que você escreve, olha o que você fala. Cuidado, porque você não está levantando contra eu de carne e osso, não. Você está levantando contra aquele que me guarda, contra aquele que me levantou, contra aquele que me chamou. Então, vigia. Vigia a boca. Vigia a boca. Pede a Ele para ungir sua língua, para ter palavra de edificação, ungir seus olhos, para ter olhar de pureza, ouvidos, para ouvir a voz do Criador, coração de pedra transformar em coração de carne. Pede a Ele para ungir suas mãos,
Onde você escrever alguma coisa, tocar em alguma coisa que venha ser frutífero, ungir seu joelho para que você esteja submisso ao Criador, sujeitar o Criador e ao resistir o mal e ele fugirá de volta, ungir seus pés para te desviar do engano. Que quem verdadeiramente está no engano é quem não conhece os nomes santos e purificados. O diabo enganou, anos e anos e anos, enganou, mas o Pai falou, você tem a chave, qual que é essa chave? A verdade, o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Ele abriu uma porta, qual que é a porta? Da internet. Para que nós ministrasse a verdade, para que nós abrisse a boca e falasse a verdade. Agora, quer que ouça, quer que deixe de ouvir. Igual nós estamos avisando, cuidado, juiz criador da sua terra, arrependei-vos. Volte ao arrependimento. Sai da prostituição, sai da bebedice, sai da pornografia, sai do roubo, sai do engano, sai da mentira. Está sendo avisado. Mas quer insistir? Quer pagar para ver? Quer ser igual o Tomé? Tem que pagar para ver. Não é isso? Então, eu quero dizer para você que nós temos pouca força. A igreja de Filadélfia tem pouca força. Mas nós conhecemos o nome do Pai. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, só pelo simples fato de nós conhecermos o nome do Pai, nós já temos força suficiente para lutar contra o mal. Tá bom? Então, querido, aqueles que são da sinagoga de Satanás, que estão dos espíritos de engano, que tentam trazer confusão, vem tentando trazer enganos, dúvida no coração das pessoas, querido, eles vão prostrar diante do Criador e diante do Salvador. Vai prostrar e vai se arrepender amargamente. Por quê? Primeiro, são ignorantes que não buscam a verdade. Não abrem o coração para conhecer a verdade, nem ver a verdade. Depois, vem encher o saco, falar coisas que não é da competência deles. A gente nunca deve criticar nada que a gente não conhece. Né? Então, se você tem dúvida, o irmão está no engano, vou orar para o irmão, vou orar para a irmã, para que ela venha conhecer a verdade. Mas agora, não é assim. Vem cá falar as coisas, falar aquilo outro. Não é assim não. A gente não resolve as coisas assim não. A gente resolve orando. E entregando ao Criador. Eu entrego a vida de todos aqueles reis que vêm aqui no meu negócio, no meu YouTube, falar besteira. Eu entrego eles na mão do Criador. Que o Criador abençoe, né? E sabe por quê? Ainda não aconteceu, só porque o anticristo, o antimachista não manifestou ainda? Porque a igreja fiel está na terra clamando, os nomes santos purificados. O dia que essa igreja sair da terra, ele vai manifestar. Aí muitos verdadeiramente serão enganados. Aqueles que são da sinagoga do próprio Satanás, né? Estão participando de seitas, de templos. E acha que ali, ouvindo doutrinas de homens, né? Ouvindo doutrinas humanas, ou doutrinas de homens, dentro de templos, para segurar a pessoa lá só por causa de dízimos, ofertas, para impedir que ela enxergue a verdade. Tem igrejas que são verdadeiras seitas malignas, né? Elas ainda obriguem você a nem pesquisar no YouTube. Não, vai pesquisar no YouTube, não vai pesquisar, não vai estudar, não. Sabe por quê? Se a pessoa, conhecimento é poder, se você conhece a verdade, você se liberta. Né? Então, esse é um canal que tem o objetivo principal de revelar o nome do Pai, que é Yahweh, do Filho, que é Yahweh. Só 10% da população conhece essa verdade. E em seguida, a libertação. Então, nesse dia, para a glória de Yahshua Mashiach, através de Yahshua Mashiach, eu repreendo todo o espírito de engano na sua vida. Que as escamas que estão nos teus olhos, que caem por terra, que tudo está amarrando você espiritualmente, cegando você espiritualmente, mentalmente, que caia por terra. Repreendo a praga, repreendo a palavra maldita. Se contra ti projetaram mal e armaram esse lado, certamente não obterão êxito, porque a nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, nós nos vimos livres, né? Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantam contra Yahweh e Yahshua. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantam contra aqueles que creem em Yahweh e Yahshua. Tá bom, queridos? Se você crê, assim sucederá. Porque os seus anjos, ele deu ordem ao nosso redor, que nos guardem em todos os nossos caminhos. Não é qualquer caminho, não. Onde nós colocarmos as pontas dos pés, ali tem anjos dele nos posicionados, nos guardando e nos defendendo. Né? Porque Yahweh é nosso refúgio, Yahweh é nossa segurança. E no Salmo 91:14 diz, por amor ao meu nome, Yahweh diz, por amor ao meu nome, eu te protegerei, eu te livrarei, eu te guardarei. Por amor ao nome dele. Ele promete para mim e para você nos guardar e nos defender. Então, qual que é o nome verdadeiro? Yahweh. Os outros nomes são nomes de blasfêmia.
O dia que você tiver consciência disso, eu sei que eu já fiz parte do sistema religioso, querido. Eu já fui cauterizado por esse engano, mas graças ao Criador, conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui livre. Eu fui livre. Foi um processo dolorido? Foi muito dolorido. Mas graças ao Criador, que teve benevolência na minha vida, me libertou. E se você também é de ser liberta, assim seja.